Olá! Hoje a gente vai resolver juntos um problema clássico que sempre aparece em provas e concursos, envolvendo lógica e porcentagens sucessivas. Sabe aquele tipo de questão que parece um verdadeiro labirinto? Mas com a estratégia certa, tudo fica bem mais claro. Então vamos lá. Bom, vamos dar uma olhada no desafio que temos em mãos. É uma campanha de arrecadação de leite numa escola com 200 alunos. E tudo acontece ao longo de 4 dias. O enunciado é bem detalhado. Ele diz que no primeiro dia, um certo número de alunos doa 2 caixas cada. Aí nos dias seguintes, a coisa complica. Entram porcentagens de quem já doou, porcentagens de quem ainda não doou. Enfim, a pista mais importante parece estar lá no final, quando fala que no quarto dia, 27 alunos que ainda não tinham contribuído finalmente doaram. Ufa, é bastante informação, né? Mas calma, vamos organizar tudo isso passo a passo. Para a gente não se perder, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente entende bem o desafio. Depois, vamos atrás da peça que falta. Com ela em mãos, a gente resolve o enigma principal, calcula as doações de cada dia e, por fim, faz a contagem final para chegar na resposta. Pois é, a maior dificuldade aqui é que uma coisa depende da outra. O número de doadores do dia 2 depende do dia 1. O do dia 3 depende dos anteriores. Fica aquela pergunta, por onde raios a gente começa? A pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é a informação principal? Qual é a primeira peça do dominó que, se a gente derrubar, faz todo o resto cair em sequência? A resposta para isso está no número de alunos que começaram a campanha, lá no primeiro dia. E como em matemática a gente adora uma incógnita, vamos chamar essa peça desconhecida de x. Então, x é o número de alunos que doaram no primeiro dia. Se a gente descobre o valor de x, o resto do problema vira basicamente uma sequência de continhas. E olha só que interessante. O segredo para resolver esse enigma não está no começo, mas no final do enunciado. Aquela informação sobre os 27 alunos do quarto dia é ela que vai ser a nossa chave de ouro. A lógica vai ser a seguinte. A gente sabe o número final de pessoas que ainda não tinham doado. Se conseguirmos escrever esse grupo usando a nossa variável x, a gente monta uma equação. Basicamente, vamos trabalhar de trás para frente. Então vamos lá. No primeiro dia, x alunos doaram. O grupo que ainda não doou é o total, 200, menos esse x, certo? Ok. No segundo dia, o enunciado diz que 40% desse grupo doou. Se 40% doou, quer dizer que 60% não doou. Matematicamente, isso é o mesmo que 0,6 vezes o nosso grupo de 200 menos x. Agora, no terceiro dia, o mesmo raciocínio. Do grupo que ainda restava, 10% fez a sua doação. Ora, se 10% doou, significa que 90% desse grupo continuou sem doar. Então, a gente calcula 90% do valor que a gente tinha antes. 90% de 0,66. Isso dá 0,54. Ou seja, ao final do terceiro dia, o grupo que ainda não tinha doado nada era de 0,54 vezes 200 menos x. E é aqui que a mágica acontece. O problema nos disse que esse grupo que sobrou era de exatamente 27 alunos. Pronto, isso significa que 0,54 multiplicado por 200 menos x tem que ser igual a 27. Essa é a equação que vai resolver todo o nosso problema. Agora, só resolver essa continha. A gente passa o 0,54 dividindo 27, o resultado é 50. Isso quer dizer que 200 menos x é igual a 50. Logo, o nosso x, que é o número de alunos que doaram lá no primeiro dia, só pode ser 150. Achamos a nossa peça que faltava. Ufa! Agora que a gente já sabe que x vale 150, a parte mais difícil com certeza já foi. O resto agora é uma sequência de cálculos bem mais diretos. Vamos ver como os números se comportam em cada dia. No primeiro dia, é bem tranquilo. Foram 150 alunos e cada um trouxe 2 caixas de leite. 150 vezes 2, 300 caixas. Simples assim. No segundo dia, a gente tem 2 grupos doando. Primeiro, os novos doadores. Lembra que faltavam 50 alunos? 40% deles, ou seja, 20 alunos, doaram 3 caixas cada, o que dá 60 caixas. Além deles, metade dos 150 que já tinham doado, ou seja, 75 alunos, trouxeram mais 1 caixa cada. Somando os 60 dos novos com os 75 dos antigos, temos um total de 135 caixas no segundo dia. Chegamos ao terceiro dia e o padrão continua. Primeiro, 20% daqueles 75 alunos que tinham doado 1 caixa a mais no dia anterior doaram outra, somando 15 caixas. E dos 30 que ainda não tinham doado nada, 10% doaram, o que dá 3 alunos com 1 caixa cada. Então, 15 mais 3, o total do dia é de 18 caixas.
E no quarto e último dia? Bom, aqui o problema deu uma colher de chá para a gente. O enunciado já diz que os 27 alunos restantes doaram juntos um total de 80 caixas. Aqui não precisa calcular nada, é só notar o valor. Pronto, agora é a reta final. É só juntar tudo que a gente calculou de cada um dos 4 dias para descobrir o grande total da campanha de arrecadação. Vamos lá, somando tudo. No dia 1, foram 300 caixas. No dia 2, 135. No dia 3, tivemos 18 caixas e, para fechar, 80 caixas no dia 4. Somando 300, mais 135, mais 18, mais 80, a gente chega ao resultado final de 533 caixas. Portanto, depois de toda essa jornada de cálculos, a resposta para o nosso problema é que o total de caixas arrecadadas na campanha foi de 533. Se a gente voltar lá nas alternativas da questão original, o número 533 corresponde à alternativa B. E daí, um problema que parecia um bicho de 7 cabeças, mas que, quebrando em partes e indo com calma, a gente conseguiu resolver de forma bem lógica.